Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos vocês estejam muito bem, muito bem-vindos aqui na live da Matrix. Obrigada pelo tempo de todos aqui presentes. Eu sou a Silvia Tieco, gerente de marketing da Matrix, e estou aqui como moderadora. Vou acompanhar todos vocês até o final do nosso encontro. Com a pandemia, todos nós nos habituamos com as facilidades das reuniões remotas, lives, apresentações online, e não podemos negar que com isso conseguimos muito mais agilidade, podendo fazer reuniões com participantes de São Paulo e um minuto depois entrarmos em uma apresentação com participantes de qualquer outra parte do mundo. Assim como as facilidades da tecnologia entraram definitivamente na vida de todos, o segmento de análises clínicas entrou em evidência para a população em geral, trazendo um aumento no volume de exames e de informações para os laboratórios. Para auxiliar nas decisões estratégicas dos laboratórios, a SBPC, em parceria com a Controlab, desenvolveu o programa de benchmark de indicadores laboratoriais, o PBIL. A Matrix se uniu a essa iniciativa e esse é o nosso tema de hoje. E quero apresentar para vocês a nossa primeira palestrante, que é a Luísa Bottino, supervisora da gestão de serviços da Controlab, que é a pessoa que conhece tudo sobre gestão de processos e de sistemas da qualidade, controle interno, validação de processos e indicadores de desempenho laboratoriais. O segundo palestrante é o Marcelo Carbonari, que é executivo de relacionamento e soluções da Matrix, e que está à frente deste projeto com a Controlab. Ele acumula uma larga experiência tanto em empresas de tecnologia quanto em laboratórios, conhece muito bem todos os sistemas da Matrix e usa todo esse conhecimento no relacionamento com os clientes há muitos anos. E Luísa, boa tarde, tudo bom? É uma honra ter você aqui. A palavra é toda sua. Boa tarde, Silvia, boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Eu gostaria de agradecer também, né, a Matrix por ter engajado com a Controlab, né, nessa grande parceria, porque realmente oferecer um serviço, né, de qualidade, de forma a atender às necessidades dos nossos clientes em comum, a gente realmente não consegue fazer de uma forma sozinho. Então a gente precisa dos parceiros, né, abraçando aí os nossos desafios para a gente conseguir atender às necessidades, né, dos nossos laboratórios e fazer com que eles cresçam, né, e atuem aí no mercado de medicina diagnóstica, tá? Parabenizar também pela iniciativa, né, da realização do webinar e espero que todo mundo goste. Eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, então eu vou falar sobre benchmarking e indicadores na estratégia laboratorial. Essa é a apresentação que a Silvia já fez, né? Eu trabalho na Controlab há mais de 10 anos, estou como supervisora do setor de serviços da Controlab. Bom, antes da gente começar a falar realmente de indicadores, benchmarking, eu gosto muito de contextualizar, trazendo um pouquinho, falando sobre o mercado de medicina diagnóstica. Então, qual é a tendência que a gente vê hoje em dia? A gente vê um comportamento, né, do mercado de laboratórios, né, grandes marcas que buscam laboratórios de pequeno porte para fazer, né, fusão com a sua rede. Isso de forma a atender esses novos modelos de negócio. Quando a gente fala novos modelos de negócio, é a própria competição que existe, né, no mercado de medicina diagnóstica. E é claro que com o tempo, né, os nossos clientes, quando eu falo clientes, eu estou falando de pacientes e também médicos, mudaram muito o seu perfil e o seu conceito ao longo dos anos. Então a gente vê que são clientes, né, que buscam por melhores qualidades nos nossos serviços, por melhores atendimentos, acessos mais rápidos a informações e principalmente a eficiência dos resultados, né, resultados sem erro. Então, com toda essa tendência do mercado, é claro que o mercado, né, de uns anos para cá, se tornou cada vez mais desafiador e bastante competitivo. Hoje em dia a gente vê, né, uma certa competição, vamos dizer assim, entre próprios laboratórios, né, marcas diferentes que fazem parte, né, de um grande grupo, por exemplo. Né, existe uma marca que vai atender mais o público A ou o público C, ou seja, existe uma competição saudável, mas é existente dentro de um próprio grupo. Né? Imagina isso numa larga escala entre diferentes grupos e diferentes laboratórios com diferentes perfis, tá?
E aí chegou o ano passado, né, trazendo aí a pandemia do Covid-19, em que o segmento laboratorial se tornou ainda mais em evidência, né, claro, com a sua contribuição diagnóstica. Então, imagina vocês, né, que os laboratórios tiveram que, né, num curto espaço de tempo, vivenciar uma realidade que era completamente nova, né, uma rotina de análises completamente nova, era um vírus, né, um vírus novo, novas formas de análise, novos kits entrando no mercado, que precisavam ser validados pelos laboratórios em curto intervalo de tempo. Esses laboratórios não podiam parar, né, porque tinha toda uma rotina e tinha que atender ao público, à população, à sociedade de uma forma geral. E, além disso, né, tinham que enfrentar, colocar políticas de combate à pandemia e encontrar alternativas, né, de forma que como que poderiam atender melhor o cliente diante de uma pandemia que estava acontecendo. Então, imagina vocês a quantidade de informações para gerenciar isso tudo, né, num curto espaço de tempo e numa visão muito sistêmica, porque os laboratórios não poderiam falhar. Então, palavras-chave começaram a se tornar bastante primordiais, né, nesse ambiente. Palavras como planejamento estratégico, capacidade de se adaptar e, principalmente, de medir a eficiência das ações. Ou seja, saber se aquelas ações que os laboratórios estavam fazendo, aquelas alternativas que estavam propondo para aquele desafio do momento, se estavam sendo eficazes ou não. Vocês já imaginaram, então, né, com todo esse cenário, os laboratórios continuarem, né, usando o que a gente fala de era do achismo, né? Porque alguns anos atrás, antigamente, os gerentes, né, acabavam tomando suas decisões baseadas em achismos, em suposições, em análises históricas, em projeções, ou seja, era um ambiente em que a gente pode dizer que é um ambiente um pouco amador. Né? E diante, né, desse ambiente que vem, né, trazendo hoje em dia e evidenciado ainda mais pela pandemia, todas essas palavrinhas a gente precisou, né, abrir mão, jogar um pouco de lado e trazer uma realidade um pouco diferente, né? A gente precisava empoderar mais as decisões, né, dos nossos gerentes e dos nossos laboratórios. Então, a gente precisava de decisões rápidas, agir com assertividade, coletar dados, né, informações, e isso tudo se tornou uma competência primordial. Tá? Então, a gente precisou deixar de lado o achismo e encontrar, né, dados concretos e traduzir isso em informações que vão agregar em decisões rápidas e assertividade. Então, diante desse cenário, é que essas palavras começaram a se tornar bastante à tona, né? E quando você acessa as mídias digitais, desde o ano passado para cá, você consegue ver muitas publicações falando sobre quantificar processos, conhecer o teu processo, uso de indicadores, uso de métricas e benchmarking. O que seria um indicador, né? Um indicador nada mais é do que uma métrica, tá? Uma métrica que vai ser suficiente para você conhecer o seu processo, para você quantificar o teu processo e saber se o nível de qualidade daquele processo está satisfatório ou não. Tá? Aqui são alguns exemplos que eu coloquei, principalmente ilustrando aí a pandemia, em que organizações da saúde, né, como Fiocruz e a própria OMS, começaram a fazer mão, né, e usar os indicadores na política de enfrentamento do Covid, né, para saber o que eles poderiam flexibilizar ou não, se tratando de um estado ou de um país, por exemplo. Então, por exemplo, aqui é a Fiocruz, né, que listaram uma lista de indicadores, tá? Como, por exemplo, disponibilidade de leitos clínicos que tem disponíveis, taxa de positividade para o Covid, taxa de contágio, enfim, isso tudo são indicadores, isso tudo são métricas que vocês quantificam, né, para conhecer o seu processo e a partir disso vocês vão tomar uma decisão muito mais estratégica. Aqui tem alguns exemplos de indicadores analíticos
que normalmente os laboratórios já estão bem consolidados com o tema, que são indicadores relacionados com o ensaio de proficiência, em que você mede a quantidade, né, de exames que você tem adequados, né, nos programas de ensaio de proficiência, e aqui um outro indicador relacionado com o controle interno, que é a quantidade de corridas analíticas com coeficiente de variação acima do grupo utilizado como referência. E aí vocês me perguntam, mas só tem indicadores analíticos? Não, tá? Então, quando você quer realmente ter um conhecimento do todo, né, do teu processo como um todo, você precisa conhecer, quantificar os seus processos, não só na fase analítica do teu processo, mas você precisa conhecer como é que está a tua parte de gestão de equipamentos, de recursos financeiros, recursos humanos, né, a parte de segurança, como é que o teu cliente está enxergando a tua organização, como é que está o teu NPS, a tua satisfação de clientes, né, e etc. Então, aqui tem alguns, né, alguns indicadores que fazem parte do programa do PBIL, tá? Que é um programa da SPPC, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, junto com a Controlab, e que passa uma visão global e sistêmica, porque são indicadores relacionados com todos os processos do laboratório. Esse aqui é um exemplo que eu gosto muito de trazer também quando eu estou em algum curso, em algum webinar, porque traduz muito bem, de uma forma didática, o conceito do que é um indicador e quais são os benefícios de participar de um benchmarking, tá? De como que isso pode agregar tanto aos laboratórios. Então, esse aqui é um caso, tá, hipotético, é um case, imaginem vocês que é um laboratório, em que esse laboratório faz mão, ele usa indicadores para quantificar e para conhecer o teu processo. Esse aqui é um indicador que ele usa, é um indicador de produtividade geral do laboratório. Esse indicador, como eu falei, é uma métrica, então ele é gerado, né, a partir de duas informações: total de exames, né, realizados pelo laboratório e o número de funcionários do laboratório. Esse aqui é um gráfico de acompanhamento que esse laboratório, né, utiliza para fazer a tua análise. É um gráfico, né, que é um período de um ano, e ele consegue ter acesso aqui pela linha azul ao comportamento da produtividade dele. Em amarelo é a meta, né, que esse laboratório definiu para esse indicador de produtividade. Considerando aqui esse último trimestre, o que a gente pode, né, considerar? Que a produtividade desse laboratório, ela está acima da meta definida, né? Isso, quando a gente fala de produtividade, é algo bastante positivo, significa que você está acima do que você planejou, que ótimo, você está produzindo muito, né? E você ainda consegue verificar aqui uma tendência positiva crescente, né, ao longo dos meses, e isso indica que a tua produtividade está crescendo, né, ao longo aí do passar dos meses. Bom, se esse laboratório, né, tivesse só esse tipo de informação para realizar o teu planejamento estratégico, que tipo de decisão que esse laboratório poderia tomar? Bom, a princípio, esse laboratório não iria investir recursos, né, para tentar melhorar a qualidade da produtividade do laboratório, porque a princípio está satisfatório, né, está acima do que ele planejou como o mínimo necessário. Mas imaginem vocês, será que esse laboratório consegue, somente usando, né, fazendo uma análise dos indicadores próprios dele, responder a alguma dessas perguntas que eu coloquei aqui na tela para vocês? Será que esse laboratório paga mais ou paga menos pelos exames do que a concorrência? Será que a lucratividade dele é maior ou menor? Será que ele gasta mais com água, com energia? Enfim, perguntas em que você começa a se comparar com esse macroambiente, com esses laboratórios de mesmo perfil que ele, a gente já fica, né, a gente já não consegue responder. Por quê? Porque ali a gente está numa visão limitada, numa visão míope. A gente só tem informações internas do nosso laboratório. E aí começa a chegar a palavra mágica chamada benchmarking. Então, imagina vocês que esse laboratório começou a participar de um programa de comparação de desempenho, que é o benchmarking, tá? E imagina que o resultado desse laboratório, ele foi agora convertido para essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aqui na tela. O indicador continua sendo o mesmo, é a produtividade, tá? E essa linha azul é a meta, aquela mesma meta que esse laboratório configurou.
O que a gente observa? Pegando aqui os 3 últimos meses, né, aquele trimestre que a gente estava analisando, a gente vê que realmente a bolinha vermelha está acima do azul da meta e tem uma tendência aqui positiva, né, de produtividade crescendo ao longo dos meses. Mas quando a gente começa a comparar a bolinha vermelha junto com o mercado, que é, né, como se fosse essa caixinha cinza está traduzindo o mercado, e mais especificamente, vamos ser um pouquinho mais didáticos aqui, essa linha aqui mais escura, em negrito, ela está traduzindo como se fosse a maior parte do mercado, a maior parcela do mercado. Tá? Então, o que importa aqui para a gente é que a bolinha vermelha, esse laboratório, apresenta uma produtividade abaixo, né, do mercado, abaixo da maior parcela do mercado. Tá? E isso só fica claro, perceptível e notório quando a gente começa a participar de um programa de comparação. Porque antes, né, a gente observa que está acima da meta e com comportamento de tendência positiva. Então, imagina vocês, se esse laboratório, né, ele não fizesse mão de um programa de benchmarking, ele talvez fosse tomar uma decisão que fosse uma decisão equivocada. Né? Talvez ele não ia investir os seus recursos, né, aplicar algumas ações que fossem eficazes para tentar melhorar a produtividade interna dele, né, e iria talvez injetar esse recurso em algum outro processo e que não tivesse precisando. E que nesse momento o que precisa é a produtividade. Então, olhando, né, aqui pelo dado de benchmarking, a gente consegue ficar bem claro que esse laboratório ele apresenta uma produtividade aquém, bem abaixo do que o mercado proporciona em termos de produtividade. Né? Para esse laboratório ficar competitivo, essa bolinha vermelha teria que subir e ficar pelo menos aqui nesse patamar, nessa linha que está mais escura, mais em negrito nessa caixa cinza. Então, poderia ter sido uma tomada de decisão errada, recursos poderiam ter sido mal investidos, e olha o custo, né, que você tem, você teria que refazer todo o teu planejamento estratégico por uma tomada de decisão equivocada, por você estar analisando apenas o teu microambiente e não o macroambiente como um todo. Então, o que seria o benchmarking, né, de forma conceitual aqui, seria, na verdade, saber como que os seus processos estão sendo executados, né, se os seus processos estão sendo executados de forma competitiva ou não. Ou seja, como que eu estou, como é que é o meu posicionamento frente a outros laboratórios de mesma característica. A gente gosta de dizer, numa linguagem um pouco mais assim coloquial, que nada mais é do que dar uma espiada no vizinho, tá? Então, você vai espiar o teu vizinho. Não no sentido de copiar tudo que o seu vizinho está fazendo e, né, copiar e colar para dentro da tua organização, do teu laboratório. Não. Não, porque a gente sabe que isso é inviável, né? Cada organização tem os seus recursos, tem a sua estratégia, enfim. Então, não é uma questão de cópia, mas sim uma questão de entender um padrão de excelência de mercado, entender esses insights e tentar trazer isso, né, e aplicar da melhor forma possível dentro da tua organização, mas respeitando, né, as suas limitações e a tua forma de agir. Então, os indicadores, eles também, o benchmarking alinha esse cenário competitivo do mercado com a gestão do laboratório, né? O laboratório começa a ter acesso a referenciais, ou seja, a posicionamentos e a valores, e que são muito importantes esses referenciais, inclusive para uma definição de meta. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque voltando aqui rápido naquele exemplo que a gente estava, esse laboratório hipotético criou uma meta, definiu uma meta de produtividade, essa linha aqui em azul, que foi uma meta que não está alinhada ao mercado. Tá? Então, se essa meta dele tivesse alinhada ao mercado, essa linha não poderia estar aqui, mas sim muito mais próxima aqui à parcela de mercado, a essa linha mais em negrito. Tá? Então, desculpa, é uma meta que ela não está alinhada ao cenário competitivo de mercado, e isso é ruim, porque também confunde, né, um gestor numa possível tomada de decisão. Então, o benchmarking também serve para usar esses dados, né, que vão ter acesso
para definir as suas metas, que vão ser metas atualizadas e metas sempre alinhadas com o mercado. E, além disso, o benchmarking também identifica pontos fortes e fracos, ou seja, o laboratório consegue, a partir do teu posicionamento, né, frente ao mercado, identificar quais são os processos mais sensíveis, aqueles que estão chamando mais atenção e que vocês precisam melhorar a qualidade deles o quanto antes para se tornarem mais competitivos ali com os outros, e aqueles que não, que estão com um nível de qualidade já super satisfatório, que você não precisa investir recursos no momento. Aqui, só para ilustrar, como eu já falei, né, que desde o ano passado para cá, quando você coloca a palavra benchmarking na internet, a quantidade de mídias e de publicações que tem a respeito do tema teve assim uma crescente bastante grande, tá? Um case de sucesso de um laboratório também para ilustrar um pouquinho o benefício do benchmarking. Esse daqui foi um laboratório que passou também pela situação da pandemia, né, no ano passado, e eles compartilharam essa experiência de como que o programa, né, de benchmarking auxiliou e muito nesse momento de tomada de decisão estratégica. Aqui é um indicador que é relacionado com a parte financeira, tá? Então, eles tiveram que fazer algumas modificações, né, para tentar conciliar, segurar o caixa da empresa nesse momento de cenário um pouco fragilizado aí no ramo da saúde. Então, eles parcelaram algumas notas de fornecedores, negociaram descontos, fizeram um controle rigoroso do estoque, enfim, uma lista grande, né, de ações e que eles a princípio ficaram sem saber se essas ações aqui que eles estavam propondo e estavam colocando em prática estavam suficientes, né, para segurar o caixa da empresa ou não. E aí, esse daqui é como se fosse o gráfico do indicador, em que ele está monitorando apenas os dados internos do próprio laboratório dele, tá? Esse é um indicador de despesa com pessoal relacionado com o financeiro. Então, né, se esse laboratório não participasse de um programa de benchmarking, que tipo de planejamento, de análise e conclusão que ele teria a partir dessa informação? Aqui a gente consegue verificar 2 picos de despesa com pessoal, um em dezembro e o outro em abril, né? Aqui é justamente o período que foi mais crítico da pandemia, e aqui em dezembro é um período de férias coletivas desse laboratório, então é normal realmente a despesa com o pessoal dar um salto, tá? Mas em abril, né, deu um pico assim inesperado, porque não seguiu, né, o mesmo comportamento dos outros meses, e devido à pandemia, claro. Mas olhando para essa situação, o que esse laboratório, né, começou a pensar? Essas minhas ações, né, que eu planejei, né, no slide anterior, que eu coloquei no slide anterior, estavam sendo eficazes ou não? Olhando esse gráfico, a princípio a gente tomaria o que decisão? Não, parece que não está sendo eficaz. Por quê? Porque a minha despesa com o pessoal continua muito elevada, inclusive acima da meta que eu propus para mim que eu deveria ter. Mas quando a gente vai ver um programa de benchmarking, como que esse laboratório se comporta frente aos demais, frente a outros, se a gente pegar aqui o mês de abril, né, a bolinha vermelha está sinalizando o posicionamento desse laboratório, né, a linha mais escura é a grande parcela de mercado. Olha a posição dele, ele apresenta uma despesa com o pessoal muito mais baixa do que os outros laboratórios, tá? Do que o mercado. Ou seja, né, as ações que eles propuseram, que eu mostrei no slide anterior, foram ações que realmente estavam conseguindo assegurar o caixa da empresa, né? E eles estavam conseguindo segurar aqui a despesa com o pessoal deles, em frente a outros laboratórios que apresentavam uma despesa lá em cima. Repara como o comportamento do mercado mudou, ele vinha com uma despesa com o pessoal, né, basicamente aqui em torno de 30, e do nada, em abril, deu um boom e foi parar lá em 50. Tá? Então, o mercado realmente não soube contornar essa situação, né? Isso em função de um valor faturado menor, né, nesse período, muitos gastos com suspensão de contratos de funcionários e etc. Isso fez com que a despesa com o pessoal fosse lá em cima, mas esse laboratório aqui, né, conseguiu, com todas essas ações, segurar o caixa. E imagina vocês, se ele não participasse de um programa de comparação, ele poderia tomar uma decisão, mudar o planejamento estratégico dele, propor outras ações, enquanto não precisava nada disso ser feito. Por quê? Porque aquelas ações que ele estava fazendo são ações que realmente já estavam sendo bastante eficazes, tá?
Bom, e aí a gente entende, né, a Controlab, junto com a SPPC, entendeu que, na verdade, os laboratórios precisam, sim, fazer mão do uso de indicadores, mas não somente isso, também precisam participar de um programa de comparação de desempenho e muito mais. Né? Hoje em dia a gente sabe que a rotina nossa do dia a dia, né, é muito puxada. A quantidade de informações que todo mundo recebe via e-mail, via WhatsApp, enfim, a quantidade de mídias, né, que você tem para controlar, fora a tua rotina, tuas tarefas do dia a dia são muito intensas. Imagina colocar, né, mais essa coleta de informações, análise crítica, enfim, sabemos que isso não é uma tarefa fácil. Então, por isso que a gente pensou em que a gente tinha que ter um suporte, né, uma solução online de forma a auxiliar os laboratórios nessa empreitada, nesse desafio de ter dados confiáveis, concretos e organizados para o seu planejamento estratégico ser bastante eficaz. Então, foi com esse propósito, né, que em 2005 criamos o Programa de Benchmarking de Indicadores Laboratoriais, o PEUBIL. Eu vou falar brevemente algumas, né, informações sobre o programa, só para vocês terem esse primeiro contato, né, para quem ainda não utiliza o sistema. É um programa que tem 250 laboratórios inscritos, a gente já tem uma quantidade de laboratórios internacionais participando do programa. Isso é bastante satisfatório, porque a gente tem uma diversidade, né, de diferentes práticas agregando para esse benchmark, para essa comparação de dados que a gente realiza. A gente tem, hoje em dia, o programa conta com uma heterogeneidade entre os laboratórios, então, nós temos laboratórios né, que são com volume mensal de exames alto, de grande porte, pequeno porte, laboratórios públicos, privados, independentes, sediados em hospitais, enfim, é bem heterogêneo, né, a participação, o que contribui para essa robustez do programa. Só chamando a atenção que existe, né, toda uma política de ética, de compliance, de segurança dos dados, tá? Então, a Controlab, da mesma forma como os seus serviços de ensaios de proficiência, de controle interno, enfim, também é um serviço, né, que os laboratórios que aderem ao programa têm um código de participação, senhas exclusivas, e a gente segue os códigos de ética, de compliance e as leis nacionais e internacionais de proteção de dados também. O programa conta também com um grupo, né, de experts, que são profissionais que estão atrelados, né, nos mercados de trabalho, nos seus laboratórios, e que conseguem entender cada vez mais as necessidades dos clientes, e junto, né, com a Controlab e a SPPC, a gente tenta realizar as melhorias aí ao longo dos anos para o programa. Então, aqui é basicamente algumas informações sobre o funcionamento, né, do programa do PEBIL. Então, o laboratório ele vai enviar dados, tá? Existe o programa hoje em dia ele está completamente automatizado, online. Então, existe uma plataforma em que o laboratório vai acessar e vai compartilhar as informações, né, com o sistema. É uma entrada de dados que ela é contínua, então a qualquer momento o laboratório pode entrar e coletar e transcrever aquele resultado no sistema, tá? E com isso, mensalmente, ele vai ter acesso a informações de benchmarking, que são valiosas informações para a tomada de decisões dos laboratórios. Existe o que a gente chama de perfil, tá? Então, é importante a gente conhecer o perfil de todos os participantes, né? Laboratórios que participam do programa. Isso vai passar uma segurança em termos de grupo de comparação, para a gente entender se realmente, né, o indicador a gente pode comparar todos, né, todos os laboratórios no grupo único de comparação ou não. Isso vai depender muito do comportamento do indicador frente ao perfil dos participantes que nós temos hoje em dia. E isso, é claro, que é feito com a equipe técnica e a equipe de estatísticos que nós temos também dentro da Controlab.
O programa tem um manual, né, um manual de padronização de informações, então é possível verificar todas as características do indicador, como que esse indicador ele é calculado, tá, pelo programa. O programa calcula automaticamente os indicadores a partir das informações que os laboratórios compartilham com a gente. Então, os laboratórios não precisam se preocupar em cálculo, isso evita erro, com certeza. E aqui, nesse manual, né, o laboratório consegue ter informação sobre o que é o indicador, né, o que deve ser considerado para coletar as informações e compartilhar, como que ele é calculado e a sua unidade. Tá? Isso é muito importante porque eu consigo padronizar as informações e garantir que essa minha comparação que eu vou fazer é uma comparação real e fidedigna e que o resultado que eu estou entregando ali para o laboratório é uma informação segura e que ele pode tomar aquilo ali como uma estratégia para ele. Existem, né, uns relatórios que são entregues, né, nesse benchmark mensal, então o laboratório tem acesso a esse gráfico de acompanhamento histórico, né, dos dados internos do laboratório, tá? O laboratório pode também cadastrar metas e colocar datas, né, para o sistema alertar de revisão de metas, de realizar revisões de meta. Isso acaba motivando a equipe como um todo. Outras informações que o laboratório também tem acesso com o relatório são os dados de mercado, tá? São dados similares a esse gráfico aqui, e a bolinha vermelha está sempre sinalizando o posicionamento do laboratório, e existe também informações de ranking, né? O posicionamento do laboratório frente aos demais. Qual é o teu ranking, qual é o teu posicionamento, qual é a tua classificação. O programa também ele traz um benefício, né, uma funcionalidade que é um benchmarking customizado, é uma função bastante interessante, principalmente para quem é laboratório que tem diversas unidades ou diversas marcas associadas e quer fazer uma comparação entre as suas unidades ou entre as suas redes, né, as suas marcas. Então, você cria um benchmarking personalizado e você pode fazer uma comparação de desempenho somente entre vocês, tá? E também estar sempre alinhado, né? A gente sempre pensou em estar alinhado aos processos de acreditação e auditoria. Então, nessa própria plataforma, nesse próprio sistema, o laboratório já pode realizar a sua análise crítica, né, dos comportamentos e das performances que estão sendo visualizadas em cada mês, identificações de problema, análise de causa, e já pode colocar registros históricos, né, de ações corretivas e preventivas que vai realizar, tá? Bom, essas são algumas características, é claro que eu não entrei aqui muito em detalhes, depois vocês podem consultar o site da Controlab, mas o propósito realmente não era me ater muito aqui em detalhes, mas sim dar um panorama superficial do que é. Mas é claro que a gente se depara, né, com uma situação de que a gente identificou a necessidade de ter uma solução, né, automatizada, online, de forma a ser um suporte para os laboratórios e para os seus gestores. Então, por isso que eu coloco essa frase, que a transformação digital é hoje o grande diferencial dos laboratórios. Então, a gente precisa, sim, ter um suporte que vai auxiliar os laboratórios, né, em como utilizar todas essas informações e como traduzir isso em vantagem competitiva para ele, tá? Eu coloquei aqui um post também, né, que saiu numa mídia recente também, em que a pessoa comenta que o maior desafio na adoção do benchmarking é contar com fontes de informações seguras e que alimentem o sistema de maneira ininterrupta. Ou seja, ter uma ferramenta de forma que reúne os dados de forma anônima e sigilosa é um privilégio, tá? Então, realmente, o propósito de ter essa solução online é usar a tecnologia em prol, né, de auxiliar os laboratórios nesse objetivo. E foi pensando nisso que o programa foi se adaptando, né, e melhorias foram sendo colocadas no programa do PBio. A gente conseguiu, né, em 2016, colocar o programa totalmente automatizado, que antes não era.
né? Isso entendendo e olhando para essa transformação digital que começou a se tornar bastante necessário nos tempos atuais. E não só isso, né? Com essa evolução toda, pensamos também em como facilitar ainda mais, né, para o nosso cliente, porque a gente sabia que era um calcanhar de Aquiles, uma coisa que dificultava a participação nos programas de benchmarking, era a coleta de informações. Então, fizemos um trabalho também recente, junto com empresas de leads, né, grandes empresas de leads, no sentido de vamos entrar nessa parceria juntos e vamos auxiliar os nossos clientes, tentando fazer uma integração com os provedores de leads. Tá? Então, desde meados de 2018 para cá, que a gente, né, vem aí nessa empreitada junto com as empresas de leads, e hoje em dia nós já temos, né, diversas empresas que são parceiras, né, do programa do PBio, laboratórios que também já funcionam de forma integrada, ou seja, hoje em dia a informação, ele não precisa mais compartilhar a informação de forma manual com o programa, mas essa informação ela já entra de forma automática pela integração do lead do laboratório. Isso é muito bom, porque reduz o número de falhas, aumenta essa confiabilidade das informações e, principalmente, né, o gestor consegue deslocar o tempo que ele, né, injetava ali na parte da coleta e na transcrição dos dados, transfere todo esse tempo para focar na análise crítica dos resultados e na tomada de decisão. E aí, né, quando a gente fala de integração, que o Marcelo, né, que vai apresentar agora depois de mim, vai falar um pouco melhor para vocês como que a Matrix, né, fez essa parceria com a Controlab em prol dos nossos clientes e como que essa integração foi realizada e como que ela pode ser, né, colocada aí de forma super simples nos laboratórios hoje em dia, tá bom? Bom, para finalizar, gosto de terminar também com esse slide, que a gente vê aí um cenário, né? Um cenário de bastante incertezas e que se agravou ainda mais com a pandemia que a gente vem vivenciando. Um cenário de incerteza em que os laboratórios, né, começam a se perguntar: será que a gente deve inovar? Será que a gente tende a crescer? Como o mercado diagnóstico vai se comportar? Realmente são muitas perguntas que acaba que a gente não sabe responder assim certamente todas elas. Mas o que a gente precisa se concentrar é que, diante de um cenário de tantas dúvidas e tantas incertezas e de um setor de saúde que acabou se tornando um pouco fragilizado, principalmente agora, do ano passado para cá, os laboratórios precisam, né, mais do que nunca, de uma visão sistêmica do teu processo, né, e ter dados organizados, estruturados para a sua tomada de decisão, né? Não podemos mais usar a ideia do achismo, né? Mas sim usar os dados, né, reais e concretos e assertividade nas nossas tomadas de decisões e no nosso planejamento estratégico. Tá? Bom, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês com essa apresentação de hoje. Eu deixo meus contatos e agora eu passo a palavra para o Marcelo. Obrigada, Matrix, mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estar conosco aqui. É um prazer tê-los aqui em mais esse evento da Matrix, em parceria hoje com a Controlab, para falar um pouquinho sobre indicadores, tema tão importante para a gestão estratégica das empresas, dos laboratórios, dos hospitais e assim por diante. Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho do que a Matrix preparou para vocês, para facilitar a vida de vocês na obtenção e transcrição de dados. Então, para um sistema como o PBio, né? Os objetivos de hoje aqui são bem tranquilos, eu vou ser bastante rápido, né? A gente quer otimizar o esforço na geração e transcrição das informações, dos dados entre os sistemas. Muito bem. Os dados podem ser obtidos através do LIS, no caso Matrix Diagnoses, né? Então, por exemplo, dados como quantidade de exames, né? Quantidade de laudos retificados, quantidade de cadastros realizados, quantidade de laudos retirados pela internet. Todos esses dados estão disponíveis no sistema, no LIS que vocês utilizam.
Mas também existem outros dados que vocês obtêm de outras fontes, seja ele de um RP, né, do teu back-office, ou do próprio módulo de faturamento, ou do teu sistema de RH, e a gente vai falar um pouquinho disso, como que isso se encaixa dentro de uma estrutura, uma proposta um pouquinho diferente que a gente vem trazendo para vocês. Bastante importante falar que quando você ingressa com a Controlab no PBIL, você tem lá um manual de todas as informações que vocês vão ter e dominar com o programa de indicadores, né? Hoje a gente vai se preocupar basicamente com duas. A primeira delas é o dado, né? O que é um dado? Dado é uma informação, qualquer informação que possa vir a compor efetivamente um cálculo para obtenção de um indicador. Isso aqui é muito importante para nós. E a outra definição importante é o indicador, né, que é o recurso para medir comparativamente o desempenho da gestão dos processos ou de um processo. Carbonari, como é que a gente chega nisso? Me explica um pouquinho mais isso. Tá bom. Lá do lado do benchmark, nós precisamos de um indicador. Vocês devem ter visto isso no slide da Luísa. O indicador 09 é um indicador de produtividade pessoal geral, né? E ele é construído através de uma fórmula simples, tá? Então, esse indicador especificamente, o ID 009, assim conhecido lá no PBIL, ele é composto por um dado obtido, que é o ED 070. Carbonari, o que é ED? Calma que a gente vai aprender tudo isso. E um dado digitado, tá certo? Que é o ED 135. Aqui embaixo, pessoal, vocês podem verificar que o ED 070 é o total de exames solicitados. Essa informação é um dado obtido, extraído do LIS. E o ED 135 é um número de funcionários. Este número, a gente não tem o total de funcionários no LIS. Então, você vai lá no teu RH, obtém esse dado e pode, sim, digitar ele no LIS. Como que a gente faz isso? A Matrix preparou uma funcionalidade bastante simplificada, com o objetivo de maximizar a obtenção de dados e minimizar esforço, né? Que é uma rotina de integração de dados entre o sistema Matrix Diagnoses e o PBIL. Como assim, Carbonari? Bom, bem simplificada mesmo, pessoal. A funcionalidade, ela tem o objetivo de preparar o sistema Matrix Diagnoses para integrar dados no PBIL. Espera lá, essa tela é conhecida, eu já tenho diagnoses. Ok, ela segue o mesmo padrão. Aqui do lado direito a gente vê a gerencia dados Controlab, tá bom? E aí a gente tem um grid de informações que é possível fazer a parametrização do sistema com informações que poderão ser transcritas para o PBIL. Carbonari, genial! É só essa telinha? Daqui a pouco eu falo para vocês de mais uma telinha aqui do sistema. Mas vamos lá. Esta funcionalidade, ela tem a identificação do dado, que vocês vão aprender com a Controlab, o programa PBIL, né? Cada ED é um dado específico, então tem lá ED 135, número de funcionários, ED 211, total de resultados liberados por equipamento num período, e assim sucessivamente. Mas eu só posso ter esses aqui? Não, pessoal, esse grid aqui é enorme, a quantidade de dados, se eu não me engano, passa de 250 na lista, ou perto disso, tá bom? E a gente vai configurando, uma tela vai fazendo um scrollzinho aqui, vocês vão ver todas as informações. Qual outra informação eu tenho aqui? Bom, eu tenho o período, né? Qual é a periodicidade desse dado? De quanto em quanto tempo eu preciso obter esse dado e informar ao programa PBIL? Então, eu tenho lá periodicidade mensal, tenho periodicidade diário e assim sucessivamente. Tipo, classifica como esse dado é obtido. Então, eu tenho aqui uma classificação, por exemplo, o número de funcionários é obtido manualmente. Já, total de resultados aprovados por regra de liberação automática é através de uma query, um filtro no banco de dados que entrega a informação compiladinha para você, agrupadinha.
Então, filtro é igual a uma query. 6. Bonari, e aí, tá tudo pronto? Tudo pronto. Grava a configuração, clica no botão salvar e vamos em frente. Falei de duas telas, pessoal. A primeira a gente esgotou, configurando. Esse é o ambiente de configuração. E a próxima tela? Operacionalizando. Como é que eu transfiro os dados, como é que eu imputo os dados e como é que eu exporto e transfiro esses dados para o PBIL? É nessa funcionalidade de processando dados Controlab, tá bom, pessoal? Então, quando a gente pega nesse grid especificamente, a gente vê que o ED135 está selecionado, né? Se ele está selecionado, na parte inferior dessa tela, aparece aqui o dado, ó, dado 135, número de funcionários. E aí, uma data, a qual você pode digitar aqui nesse momento um valor. E eu tenho também um histórico da última informação enviada, data e o valor deste dado ED135 enviado ao PBIL. Tudo bem? Então, nesse gridzinho, quando eu seleciono no grid superior, por exemplo, ED175, ele muda essa informação aqui e te libera um gridzinho que você vai estar digitando. Se eu clicar, por exemplo, total de resultados, ele vai me liberar um outro botãozinho para que eu possa processar a query, o filtro dentro do LIS. Muito bom. Então, quando eu seleciono nesse grid uma informação que é uma query, um tipo query, um filtro na base de dados, eu vou lá e falo processo ou processo todos, extraio os dados, preparo e extraio os dados para poder ser enviados, tá bom? E, finalmente, como é que eu mando? Posso mandar individualmente, seleciono o dado que eu quero no grid e exporto. Ou seleciono várias informações no grid e exporto. Ou ainda posso usar esse botãozinho aqui para exportar todos. Pessoal, é bem simples, tá bom? E a vida de vocês vai ficar facilitada com essa funcionalidade para se obter e exportar dados. Estão limitadas a essas duas telas que eu acabei de apresentar. Agora eu venho aqui para a telinha do PBIL, né, que é uma tela que me foi apresentado pela Luísa e pela Flávia, e aí nós temos aqui aonde os dados aterrissam, tá bom? A mesma tela que você utiliza para digitação lá do PBIL é onde os dados que você exportou vão chegar aqui mensalmente ou diariamente ou na periodicidade que o dado foi escolhido, tá bom? Então, aqui é a entrada de variáveis. Aqui é uma telinha de resumo, onde você pode ver um dado aqui, total de laudos disponibilizados para pacientes não internados, né? Então, é o ED, o dado 249. O LIS tem isso aí tranquilamente, é um dado obtido do LIS, né? Uma query que é feita lá no LIS, e aqui tem o histórico de transcrição desse dado para dentro do PBIL. Isso está sendo feito, né? Automaticamente. Esses dados estão chegando automaticamente no sistema da Controlab. Como então eu vou gastar meu tempo dentro do programa? Simples. Você vai gastar o seu tempo fazendo análise de dados, de indicadores do posicionamento do seu laboratório perante aos laboratórios que fazem parte do programa. Então, isso enriquece muito o teu poder de decisão estratégico da sua corporação para estar alinhando e entendendo como o mercado está reagindo em momentos como esse de pandemia ou outros momentos de dificuldade, e a gente quer ajudá-los a fazer isso. A Matrix está aí à disposição de vocês para que vocês possam, de uma maneira tranquila, estar transferindo esses dados para dentro do PBIL, numa parceria aí com a Controlab. Eu quero agradecer demais o tempo de vocês, peço
que vocês quiserem acompanhar conosco aqui no Instagram, tem um QR Code na tela da Controlab, um QR Code da Matrix, né? Tá aqui os meus contatos, ficamos muito à disposição de vocês a qualquer momento, qualquer dúvida, para estar estendendo esse programa para vocês, tá bom? Entre em contato conosco, teremos o maior prazer de esclarecer as dúvidas. Perfeito, Carbonari. Obrigada aí pela apresentação, obrigada, Luísa, né? Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho, né, como é que funciona o programa, como é que funciona aqui a integração também do nosso LIS, Diagnoses, né, com o programa, para facilitar aí a participação do pessoal no programa, né, de benchmarking. Tem umas perguntinhas aqui para a Luísa, primeiro. Como a Controlab compara os laboratórios? Vamos lá. Eu acho que eu comentei um pouco com vocês, né, durante a apresentação. Na verdade, existe uma equipe técnica, né, na Controlab, junto com uma equipe de estatísticos também, que vão dar o suporte para a gente. E a gente recebe todos os dados de todos os participantes e passa por essa análise, tá? E aí o grande objetivo principal é a gente saber como que a gente vai comparar. Tá, então cada indicador né, a gente recebe os dados de cada indicador, a gente estuda cada indicador para a gente entender o comportamento de todos os laboratórios, né, que enviaram dados para aquele indicador. Se o comportamento for o mesmo entre todos os participantes, eu posso reunir todo mundo, né, e comparar frente a um grupo único de comparação, tá? Isso acontece para a grande maioria dos indicadores que atualmente são contemplados no programa. Mas existem algumas exceções, alguns indicadores, tá? Em que a gente não pode fazer esse grupo único de comparação. Então, por essa análise, né, estatística, é sinalizado para a gente a necessidade de criar mais de um grupo. Então, isso por quê? Porque existe comportamento diferenciado entre grupos, né, de laboratórios. Por exemplo, estou lembrando aqui um de cabeça, indicador produtividade da área técnica. Esse é um indicador em que a gente precisa segmentar, tá? Em grupos diferentes em comparação. Então, existe um grupo que é de laboratório que tem volume mensal de exames acima de 50 mil por mês e outro abaixo de 50 mil por mês. Por quê? Porque esse grupo de laboratórios, né, de grande porte, pequeno porte, apresentam comportamentos diferenciados. Então, eu não posso reunir tudo no grupo único de comparação. Preciso segmentar em grupos diferentes, tá? Então, basicamente, né, de uma forma geral, a comparação dos dados, ela se dá através, né, primeiro dessa análise, tá? Para a gente garantir aí um grupo correto de comparação. Tá certo? Tem mais uma perguntinha para você aqui. É preciso responder todos os indicadores? Não existe uma obrigatoriedade, tá? O programa hoje contempla em torno de 100 indicadores, né? São muitos indicadores, são muitos porque, né, a gente precisa contemplar, ter essa visão abrangente de todos os processos, né, e áreas gerenciais do laboratório. Mas não existe obrigatoriedade. Então, o laboratório hoje em dia ele pode entrar, né? E se ele quisesse realmente se familiarizar com a ferramenta, ele pode começar ali compartilhando dados, né, de um indicador, dois, enfim, não tem obrigatoriedade, tá? Por onde começar, né? Isso também às vezes é uma pergunta que a gente Frequente, né? frequente. Não existe uma regra, né? A gente não pode chegar e colocar uma regra, ó, esses indicadores aqui são os indicadores que você deve participar. Não. O que existe são sugestões, tá? Uhum. Então, hoje no programa, você consegue ter ali algumas recomendações, né, de indicadores que são classificados como prioridade 1, prioridade máxima, né, prioridade 2, 3 e 4, por exemplo. São grupos de indicadores em que a gente elencou, né, não só a gente, mas o nosso programa, que a gente também, a gente diz que é harmonizado, é alinhado, ele faz esse tipo de categorização dos indicadores e a gente também trouxe para o programa do PBio. Então, são sugestões. Mas quem vai saber, né, realmente por onde começar
é o próprio laboratório, né? O próprio gestor, né? O próprio Precisa supervisor. uma orientação, né? Mas é isso, porque somente, né, quem está ali, né, que está desenhando o planejamento estratégico, está conhecendo os processos, está fazendo análise, é que sabe qual é o processo que realmente está mais sensível, né, que precisa de mais atenção. Então, podemos começar por esses, e os outros que não, talvez a gente possa deixar para um segundo plano. Tá? Tá certo. E para a Luísa ainda, a última pergunta, ao participar do PBio, o laboratório tem acesso a todos os indicadores por um único valor? Isso, o programa tem um valor único, né, e o laboratório ele pode participar de todos, como ele não pode participar só de um, enfim. Mas ele, né, o importante também é deixar claro que mesmo ele participando só de um indicador ou dois, ele consegue ter acessos de mercado, informações de mercado, de todos os indicadores que estão contemplados no programa hoje em dia. Tá? Isso que já é bacana também, né? Muito. Legal. Nosso tempo já está acabando aqui, tem 2 perguntinhas aqui para o Carbonari. O que preciso para fazer a integração em termos de requisito? Quais são os requisitos? Tá mudo, Carbô? Bom, basicamente é ter o produto Matrix Diagnoses, né? Fazer parte do programa PBio do Controlab e ter à disposição, obviamente, hoje todo mundo tem um link de dados, né? Isso é fundamental. Mas entrar em contato conosco da Matrix e fazer uma explanação. Não tem requisito básico nenhum. Você não precisa de um computador a mais, não precisa de nenhuma informação a mais do que você já tem hoje. Os recursos que você tem hoje são suficientes para que a gente implante a integração entre os programas. Tá certo. E qual que é o tempo estimado para fazer a integração? Digamos que a pessoa já entrou em contato, já contratou, né? Em quanto tempo ela consegue colocar isso no ar? Digamos que ela já tem o diagnóstico, já tem Controlab, né? Quanto tempo ela demora para conseguir entrar e ter essa integração pronta em funcionamento? Existe uma variação pequena em relação à quantidade de dados que a gente quer transferir. Eu tenho que construir e aplicar os filtros de acordo com os processos de cada um dos laboratórios, né? Então, nós temos, obviamente, já a maioria dos filtros pré-prontos, né? Pré-formatados. Somos capazes de extrair rapidamente essas informações do sistema. Então, basicamente depende, mas normalmente, vamos falar em torno de uma semana, 15 dias no máximo, a implantação está concluída, já em homologação, testada, em funcionamento. Tá ótimo. Então é rapidinho, né? É rápido sim. Tá bom. Então, vamos finalizando aqui, são 18h07, né? Obrigada, então, pessoal. Obrigada, Carbonari. Obrigada, Luísa. Obrigada, Flávia. Obrigada, Renata. Obrigada, Carla. Todo o pessoal que ajudou aqui para a gente poder estar mostrando essa live para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo, para quem ficou com a gente aqui até agora, tá? Boa noite e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.